Oi pessoal, nesse canal científico eu fiz um cálculo aqui, diferencial integral, mas eu quero falar antes desse meu cálculo algumas coisas. Por exemplo, o que é o Covid-19 e como é que é a forma de transmissão dele? A forma de transmissão dele é rápida, né? Ele pode ser pelos olhos, pelo nariz, pela boca, né? Então, por isso, manter a distância e todas essas medidas que estão sendo divulgadas incansavelmente, né? Eu aqui no confinamento, pesquisando sempre nesse canal científico, tá? Eu estudo, eu sou um amante da física há muitos anos. Bom, enfim. Então aqui eu só vou falar sobre o que é o RNA, um ácido ribonucleico, tá? Ele tem uma perna só, tá certo? Então a molécula de RNA, então aqui tem a guanina, adenina, citosina, uracila. Vou para o outro lado, vou para mais à frente para não ficar demorado. Tá? O DNA é o ácido desóxido-ribonucleico, ok? Mas gente, o vírus ele só possui o RNA. Okay? Bom, espessura. Aqui eu estou falando apenas da espessura da célula, de uma célula, 0,5 micrômetros, para mostrar a vocês que tem como calcular. Tá? E duas membranas de 0,009 micrômetros com um compartimento de 0,03 micrômetros entre ambas. Tá? Bom. Enfim, então ela tem dimensões, tá? Não sei se é só pesquisar. Vamos pular para outra. Enfim, aqui, o que tem que ser feito sob o meu ponto de vista? Já que está sendo feito tantas medidas, já que as vacinas demoram 5 anos, outras antes, tem um fabricante, tem outro fabricante, outro fabricante, outro fabricante, e eu que sou ligado à física, então eu gostaria de sugerir uma solução física, tá? Então, com a minha área ligada à física, eu gostaria de sugerir uma solução física. Então, aqui você tem que transmitir calor. Na verdade, você tem que transmitir calor que você derrete a camada lipoproteica e consequentemente, elimina o RNA do vírus. Tá? Bom, existe na transmissão de calor em massa, você tem uma equação de fluxo de calor. Então, você tem o fluxo de calor, caloria por segundo, quantidade de calor, caloria, o intervalo de tempo. Isso é importante, porque você tem um tempo, né? Você não vai transmitir o calor numa cobaia primeiro, né? E aí você torra a cobaia. Então, você tem que transmitir o calor, esse tempo tem que ser analisado em laboratório. Você tem que destruir o vírus, elevando a temperatura e derretendo a camada lipoproteica, mas não e minimizar ao máximo os efeitos colaterais, tá? Enfim, e eu não estou falando de uma bobagem, não, porque isso aqui, ó, já está sendo usado, magnetismo, ó, o uso de magnetismo contra o câncer avança e já é aplicado em clínica, e aqui eles medem o tempo, eles estão analisando o tempo. Mas no caso do câncer, o câncer está localizado ali, naquele ponto. Então, ele só tem que medir o tempo. Popularmente falando, você matar o piolho do boi, mas não matar o boi. Se você botar uma baia de canhão, você mata o piolho e o boi. Então, esse estudo de eletromagnetismo já está sendo feito para o câncer. Só que o câncer é localizado, o Covid não, ele vai se multiplicando muito rápido, uma transmissão muito rápida, então ele não tem uma localização específica, ele vai pela circulação sanguínea e vai para os alvéolos, tá? E ataca logo o pulmão. O que é o pulmão? O pulmão, você ingere o ar e retira o oxigênio e expele o gás carbônico. Então, o pulmão, ele
combustível, vamos dizer assim, do coração. Por isso que você tem a chamada... Mas eu sou ligado à física, tá, pessoal? Porque eu estudei um pouquinho de biologia. A minha solução é física. Por isso que você tem a chamada deficiência, a chamada morte por insuficiência cardiorrespiratória, tá? Enfim, então ele ataca a respiração, então afeta o coração, porque o oxigênio, em linhas gerais, é o combustível do coração, certo? Bom, enfim, aí, então, o que eu estou querendo dizer aqui? Aqui você tem, nessa forma, eu quero jogar calor no Covid-19. Ou um colete que provoca aquecimento com resistência elétrica, tá? Então você tem 3 formas de transmissão de calor: condução, radiação, convecção. Só que você tem a radiação e a irradiação. Irradiação são várias frequências, radiação numa frequência só. Tá? Então eu já falei, eu acho que de tudo que eu tinha que falar aqui, tá? A luz solar, tá? A luz solar, o UVC, o problema é o UVC, mas é que o UVC ele tem exatamente o comprimento de onda de 290 nanômetros que você precisa. Só que o UVC, se não tiver a camada de ozônio, ele pode causar um problema sério no organismo, então chamado câncer de pele. Mas você com filtros especiais, você de repente pode usar o UVC. Ou seja, tem várias fontes de calor, tá certo? Aqui, então, olha só, o vírus, eu creio que eu já mostrei essa página, essa página, essa página, essa página, tá? Essa página, essa página. E eu quero mostrar essa página aqui, ó. Olha só. Ele suporta a 4 graus Celsius, 14 dias. Por isso que em países mais quentes, ou quando está mais aquecido, ele ataca menos. 22 graus Celsius, porque na física tudo é a base de experimento, tá? Nada em física é teórica, tudo é a base de experimento. Temperatura ambiente 22 graus Celsius, 7 dias. 37 graus Celsius, ele dura um dia. De calor. Muito quente, 56 graus Celsius, 30 minutos. 5 minutos num forno de 70 graus Celsius. Olha só, eu já fiquei em uma sauna, não consegui 1 minuto, quase 1 minuto assim, estava 70 graus Celsius, uma sauna seca. Então, o que a gente tem que pesquisar, o que eu estou sugerindo aqui, e que alguém me ajude no centro de pesquisa, é uma transmissão de calor, alguma fonte dessas de transmissão de calor que debele o vírus sem causar tantos efeitos colaterais como é feito aqui no combate ao câncer, ó, com magnetismo, tá certo? Como é feito no combate ao câncer. Então que não tenha tantos efeitos colaterais e chegue a essa temperatura. Então, qual seria a minha equação? Ou seja, eu tenho que transmitir calor, transmissão de calor para o vírus, derreter a camada lipoproteica e eliminar ele, sem causar tantos efeitos colaterais como eles fazem no combate ao câncer. Então, sem tantos efeitos colaterais. Qual é a fonte de calor? Tem várias, tem aqui várias fontes de calor. Mas tem como calcular a membrana? Tem como calcular a membrana do vírus? Tem. Isso eu vou mostrar aqui nos meus cálculos. Ó. Espessura de uma membrana celular. Eu não sei se está dando para mostrar aqui. Se está visível a espessura de uma membrana celular ou você tem que aproximar mais. Está visível a espessura? Olha só, aqui você tem integral dupla de R, a fórmula é elevada a x2 mais y2, tá certo? dx dy. R é delimitado por... Eu não vou entrar em detalhes matemáticos físicos não, só vou mostrar qual é a equação de integral da espessura de uma membrana celular que eu tenho que debelar com uma fonte de calor, tá? Usando a física, físico-química, ok? Bom,
x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, onde tem um ponto C, 0, 0, raio 2. Tá certo? Então eu suponho que ela tem o raio 2 aqui, o raio 3 aqui. É a mesma equação da circunferência, x2 mais y2 igual a 9. Não estou mostrando física e matemática aqui, só estou mostrando que existe uma forma de calcular essa membrana, logo eu tenho como calcular a potência que eu tenho que jogar aqui. Tá? Tem como se fazer isso. E tem várias formas de fontes de transmissão de calor. Tá certo? Como é usado no campo, por exemplo, como é usado uma corrente elétrica gera um campo magnético, esse campo magnético gera um aquecimento. Então, como você tem um forno elétrico que gera um aquecimento, tem várias fontes de calor. Bom, enfim, o que a gente precisa é apenas saber a espessura dessa membrana. Sabendo a espessura dessa membrana, escolher uma fonte de calor que debele e derreta essa camada lipoproteica aqui. E aí você debela o RNA, porque a gente tem que ser mais incisivo nisso aí para resolver esse negócio, pô. Porque se ficar esperando vacina, ele entra em mutação, vacina, ele entra em mutação, vacina. Nada contra essa área, não, ótimo, beleza. Mas eu estou fazendo uma área mais física, uma área mais que debela. Eu não estou aqui presa à vacina, estou presa a destruir o vírus, tá certo? Canalizando exatamente calor para cima dessa área aqui que pode ser calculada dele, tá? Então, x é igual a r cosseno θ, vou falar rápido. Y é igual a r seno θ, R2 cosseno ao quadrado de θ mais R2 seno ao quadrado de θ, R2 cosseno ao quadrado de θ mais seno de θ ao quadrado dá 1, R2. De 2, o raio entre 2 e 3 e entre 0 a 2π. Então, você tem essas duas integrais aqui, tá certo? Então, você tem de 0 a 2π, de 2 a 3, de E elevado a R2 vezes R dr dθ, tá? Isso aqui é jacobiano, tá, pessoal? Quem é da área de física e matemática sabe o que eu estou falando. Então, vai dar integral de 2 a 3 de R de E elevado a R2 dr. Então, você tem integral de 0 a 2π de meio de E elevado a 9 menos E elevado a 4 dθ. Você está resolvendo primeiro a de dentro, tá? Então, você tem meio de E elevado a 9 menos E elevado a 4 de 0 a 2π dθ, porque isso aqui saiu, foi resolvido. E aqui você tem a definição de 0 a 2π. Substituindo isso aqui, você chega a π é elevado a 9 menos é elevado a 4. Voltando para cá, e essa aqui você resolve ela, você fazendo U igual a R2, está aqui em cima, U igual a R2. Então, a derivada de du vai dar 2R dr. Então, du sobre 2 dá R dr. Substituindo, você tem a integral de 2 a 3 de E elevado a U, du sobre U meio, da integral de 2 a 3 de E elevado a U du. Então, meio de E elevado a U de 2 a 3, de meio de E elevado a R2 de 2 a 3, igual a meio de E elevado a 9 menos E elevado a 4. Então, se eu tenho como calcular essa membrana aqui, eu vou voltar para essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, eu tenho como calcular minha quantidade de calor e aqui o meu fluxo de calor. Eu sabendo o meu fluxo de calor, a minha quantidade de calor exata, dentro do comprimento de onda exato, aqui, comprimento de onda exato aqui, ó, por exemplo, 290 nanômetros, que é o do UVC, com as devidas proteções, para você matar o piolho e não matar o boi, né? Você não vai dar um tiro de canhão no piolho, matou o piolho, matou o boi, aí matou o paciente. Você tem que dar a dose certa no tempo certo, de calor e naquela membrana. Aí você desfazendo a membrana lipoproteica, você tem condições de eliminar esse tal fantasma do Covid-19, porque se ficar esperando também esse pessoal da área biológica só com vacina, não vai dar tempo, pô. Aí não vai dar tempo. Vamos pegar a área de física e vamos meter a área de física nisso aí, que independente da vacina, eliminar o vírus, que é derreter por calor a camada lipoproteica. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, respeitando todas as religiões e os agnósticos, não estou falando aqui de religião, futebol e política. Um abraço.